Será uma semana poderosa, você não pode perder. Bom, por último, mas extremamente importante, do dia 31 até o dia 1º, a nossa igreja vai estar hosting um evento que se chama Promise Keepers. Ele é um evento para homens que tem como foco nos equiparem como sermos melhores líderes espirituais para a nossa família. Você não pode perder. É um evento que tem acontecido e abençoado os Estados Unidos por vários anos. E este ano você terá a oportunidade de participar. Não perca! Agora vamos nos preparar para escutar uma palavra abençoadíssima com o pastor Milson. Deus te abençoe. Hoje é avião. Ou Moisés. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Deus possa te abençoar nesta manhã. Que o Espírito Santo possa levar cativo o seu pensamento a Jesus Cristo. E você possa abrir o seu coração para que a palavra de Deus realmente tenha efeito no seu coração. Amém? Hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo, obediência. E obediência na Bíblia é um tema dos mais importantes. E nós precisamos obedientes a Deus. É o nosso tema, né? Obediência a Deus gera bênçãos. Assim como desobediência a Deus também gera maldição. Mas nós que estamos aqui, estamos procurando ser obedientes a Deus para a glória e honra do Senhor. Amém? E obedecer a Deus implica colocar a nossa fé em Deus. E Jesus nos chama para ter uma vida em obediência, né? E Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 2, verso 8, ele diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus requer de cada um de nós obediência total. Ele não quer obediência parcial, mas Ele quer obediência total. E assim, Jesus é o nosso modelo. Assim como Ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz, nós devemos também ser obedientes ao Pai. Obediência é abrir mão da nossa vontade, né? Abrir mão da nossa vontade, entregar a nossa vontade a Deus. Deus no controle, Deus no comando, e nós nos humilhando humildemente para obedecer ao Senhor. E para que nós tenhamos isso, nós temos que entender que a chave do nosso crescimento espiritual, a chave do nosso amadurecimento espiritual está nessa base que é obedecer a Deus. Quando obedecemos a Deus, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo cada dia mais. E o salmista, ele dá o conselho importante para nós, no Salmo 37, verso 5, dizendo o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e tudo mais Ele fará. Amém? Então você não precisa ficar preocupado com nada, você deve entregar as suas preocupações, o seu caminho ao Senhor, e Ele vai cuidar de você. Nós vemos, o pastor Marcos citou aqui agora, que o pecado, né, a desobediência a Deus, por um homem entrou a desobediência e por outro homem entrou a obediência. E nós vemos no capítulo 3 o registro da desobediência a Deus. A consequência da desobediência que nos atingiu toda a humanidade, foi quando Adão e Eva desobedeceu a Deus. E começando no verso 1 do capítulo 3, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão.
Então percebemos aqui que desobedecer a Deus gera um problema sério. Desobedecer a Deus é sério, né? Não é coisa para brincar. E a consequência da desobediência foi ruim para Adão, foi ruim para Eva, e nós herdamos essa consequência, né? Então todos pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus por causa dessa desobediência. E não só isso, a desobediência trouxe à humanidade a separação da intimidade de Deus, separação de Deus, inimizade com Deus e também vergonha. Adão, quando pecou, ele sentiu que ele estava nu. E a terceira coisa que aconteceu de ruim foi o medo. O homem não tinha medo, o homem não tinha, ele não tinha preocupação quanto a isso, mas a desobediência trouxe ao homem o espírito de medo. E então isso é terrível, né? E a desobediência, então, é a raiz do pecado, é a causa de tudo. E a gente sabe que o diabo ele instiga o homem a se rebelar e a não se submeter à vontade de Deus. Jesus foi tentado e isso é o que o diabo faz. Ele instiga todo mundo para fazer o que é errado e não obedecer a Deus. Mas obediência ao Senhor é a coisa certa e que nos leva ao caminho da santificação. E quanto mais santificado nós somos, mais nós temos comunhão, mais nós temos liberdade com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então, ainda falando da desobediência, vamos rapidamente falar sobre alguns exemplos da Bíblia de pessoas que desobedeceram, né? A Bíblia fala em Samuel 16 que Deus rejeitou Saul depois dele desobedecer. E o texto diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então uma consequência tremenda aqui da desobediência é você permitir, você abrir a porta para o espírito maligno, para o demônio, para Satanás agir na sua vida. E Saul foi rei, Saul obedecia a Deus, mas no momento que ele desobedeceu, ele passou a ser possesso pelo inimigo. E somente Davi que tinha autoridade para expulsar aquele demônio. Então, se cuida, vamos obedecer a Deus e ficar livre da pressão e da opressão do inimigo. Paulo, escrevendo aos 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14, ele diz o seguinte: ele recomenda a toda a igreja, a todos nós que obedecemos ao Senhor. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associe com ele, para que sinta envergonhado. Então, Paulo é bem claro: se o camarada é desobediente, você não tem comunhão com ele, você não associe com ele, porque ele vai prejudicar a sua vida espiritual. Ame a ele, tente trazer ele para Cristo, mas não tenha comunhão com a pessoa que é desobediente. E Paulo é bem claro em relação a isso. E haverá castigo também para as pessoas que não obedeceram o Evangelho. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8. E outro exemplo terrível de desobediência é o profeta que não obedeceu e foi ferido por um leão. Imagina você, profeta, e de repente ferido por um leão. Então o profeta diz: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. Você vai encontrar isso em 1 Reis, capítulo 20, se quiser mais detalhes. A desobediência não somente mata
a pessoa espiritualmente, né, que veio a morte através da desobediência, do pecado, mas ele também pode matar fisicamente a pessoa que desobedece a Deus. Então, tenhamos cuidado em desobedecer ao Senhor. A não obediência trouxe destruição também a Israel. Israel, Deus disse, por não obedecer ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão destruídos como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Então nós sabemos que Nabucodonosor entrou e destruiu a nação, levou cativo a nação de Israel, e 70 anos eles ficaram cativos lá na Babilônia, por não obedecerem ao Senhor. E o preço da desobediência também é muito caro, é muito alto. Todos nós pagamos o preço da desobediência. Às vezes a gente faz alguma coisa errada, a consequência vem. E a gente vê uma desobediência bem clássica aqui no livro de Jonas, no capítulo 1. E o texto diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Desobediência de um homem só causou todo esse problema. O barco, o navio, carregado das cargas, teve que jogar tudo no mar para que o navio não afundasse, não tivesse problema maior. E você, eu, podemos causar grandes prejuízos para a nossa família, para o nosso negócio, para nós mesmos, para a igreja, quando nós desobedecemos a Deus. E não só prejuízos materiais, mas também espirituais. Então, esses foram os exemplos que nós temos de desobediência na Bíblia. Tem muito mais, né? Mas trouxemos esses aqui para a gente refletir um pouco sobre esse tema. E vamos trazer, né, melhorar um pouco o assunto, né? Deixar de falar de desobediência, vamos falar em obediência. E temos também vários exemplos bíblicos de obediência. E uma das pessoas que foi obediente, justa e íntegra na sua geração foi Noé. Noé obedeceu a Deus, né? Ficou 120 anos fazendo uma arca, enquanto o povo dizia que ele era louco, que era bobagem, nunca tinha chovido na face da terra. Então, que loucura ele falando que vai chover. Mas ele obedeceu, e em Gênesis capítulo 6 fala assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, né? Que Deus possa falar isso de nós, né? A palavra de Deus, né? O pastor Milson fez tudo que Deus tinha ordenado, né? Coloca o seu nome aí, que bênção, né? Que bênção, aleluia. E nós vemos outra pessoa, patriarca Abraão, né? Ali no capítulo 12 de Gênesis, Deus aparece a Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra onde te mostrarei, né? E lá vou te abençoar. Abraão não questionou a Deus, simplesmente obedeceu, saiu da sua zona de conforto, saiu do meio da sua família idólatra e seguiu a orientação de Deus. E em Gênesis capítulo 22 fala assim: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Presta atenção nisso aqui. Porque você me obedeceu. Amém? Porque Abraão obedeceu, nós somos beneficiados. Nós estamos sendo beneficiados aqui hoje. Outro exemplo é dos 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali também na Babilônia,
o Nabucodonosor fez uma grande estátua, fez um decreto para 127 províncias e disse: todos têm que adorar a estátua, aquele que não adorar vai ser jogado na fornalha de fogo. E aqueles 3 jovens foram pegos, quando a música tocou, eles não abaixaram, não adoraram a estátua, e eles levaram ele perante Nabucodonosor. E Nabucodonosor falou: eu tenho o poder de matar e de salvar. Se você quiser ser salvo, você tem que adorar a estátua. E eles disse para o rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. E a Bíblia fala que eles foram jogados na fornalha. Nabucodonosor mandou aquecer mais 7 vezes a fornalha, e aqueles que jogaram eles foram, as labaredas de fogo os destruíram. Mas quando Nabucodonosor olhou lá dentro da fornalha, havia 4 pessoas, né? O Filho do Deus vivo estava lá protegendo eles. Amém? Deus às vezes não se livra você da fornalha, mas você vai para a fornalha, mas Ele te livra da morte, Ele te guarda, Ele te protege. Amém? E Pedro também, no início da igreja apostólica, né, sofrendo toda aquela perseguição, as autoridades, os fariseus chamaram, fizeram uma reunião e ordenou que ele parasse de pregar o evangelho de Cristo. E Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Então nós precisamos de obedecer a Deus para honrá-lo e glorificá-lo. O rei Ezequias, ele foi um exemplo também de obediência, que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E quando a gente olha para Saulo, né, de Tarso, perseguidor da igreja, um homem mau, achava que estava zelando da sua religião. Ele, quando foi para Damasco perseguir a igreja, teve um encontro com Jesus, e Jesus disse para ele: você, Paulo, você vai ser o apóstolo dos gentios, você vai pregar para os gentios, mas você também vai passar por muitas dificuldades, vai sofrer muito por minha causa. E Paulo, quando estava sendo interrogado, ele disse: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. A visão que o Senhor Jesus tinha dado para ele. Ele foi fiel, obediente. E que você possa ser obediente à visão que Deus tem te dado, no seu ministério, no seu trabalho, na sua vida. Seja fiel. Josué, ele diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Josué obedeceu ao Senhor. O rei Davi, o historiador de Reis, no capítulo 15, fala assim: pois Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Então Davi também foi obediente, né? Fez algumas coisas erradas, mas ele se arrependia, pedia misericórdia
e obedecia ao Senhor. A jovem Maria, eu creio que ela tinha 16, 17 anos, quando o anjo Gabriel apareceu para ela e disse: você é bem-aventurada, você é escolhida por Deus, você é feliz, porque entre todas as mulheres, você é escolhida para ser gerada o Salvador do mundo, através da obra e graça do Espírito Santo. Você vai ter um filho, porque Deus vai gerar no seu ventre. E depois dela ouvir, ela, lógico, sentiu um pouco de medo, ficou apreensiva, mas ela respondeu ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém? Glória a Deus. E Jesus, o nosso maior exemplo, né, de obediência, vou repetir o versículo em Filipenses 2:8, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tem Jesus como modelo, temos esses outros homens de Deus e mulheres como exemplo para nós sermos obedientes a Deus. Obediência é uma decisão, você tem que decidir ser obediente. Se Adão e Eva falassem: não, eu vou obedecer a Deus, e você sai para lá, Satanás, eles teriam tido vitória. Então, decida obedecer a Deus, ao invés de desobedecer ao Senhor. E eu fiz a introdução e agora a minha mensagem. Em 10 minutos eu termino, se Deus quiser. Mas 3 pontos, rapidinho. Obediência gera bênçãos, é o que eu falei no início, né? Obediência gera bênçãos. E a primeira bênção que a obediência gera é a prosperidade. Amém? Quantos querem prosperidade aqui? Amém. Glória a Deus. A obediência é a chave para uma vida de sucesso. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Obediência é o sucesso para prosperidade, né? A prosperidade bíblica é um pouco diferente da prosperidade do mundo. Prosperidade bíblica é você ter o suficiente para você e sua família e para abençoar outras pessoas. Amém? E a Cris, minha esposa, e eu temos sido muito gratos a Deus, porque Deus tem cumprido suas promessas de prosperidade na nossa vida. E nós agradecemos a Deus por isso. E Deus tem nos livrado, tem aberto, né, as janelas do céu, derramado as suas bênçãos sobre a nossa vida, tem nos livrado da praga do gafanhoto e do vírus que está por aí. Deus tem nos guardado, amém? E nós podemos dizer que 5 dos nossos clientes ainda não voltaram, e esses 5 clientes não pagaram durante essa pandemia. Mas o restante dos nossos clientes, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal, eles têm pagado a gente religiosamente. Amém? Então eu até falei, às vezes eu não gosto de dar esse testemunho, porque muita gente fica triste, mas nós temos que glorificar o nome do Senhor. Se você é obediente a Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, e você pode fazer prova dele, se ele não vai derramar a janela do céu na sua vida. Amém? Então o meu conselho para você aqui seja obediente ao profeta Malaquias no capítulo 3, verso 10. That's it. Amém? A obediência gera prosperidade, mas você tem que obedecer. A coisa é essa aí. Segundo ponto, a obediência gera saúde. A obediência pode livrar-nos da doença. Você tem medo de doença? Você está doente? Deus pode te curar. Deus pode te livrar. Então seja obediente. Busque a presença do Senhor
e Ele vai te abençoar. Êxodo capítulo 15, verso 26 diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de Deus, de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara, eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então é isso aí, precisamos obedecer ao Senhor. Glória a Deus. E nós temos um exemplo clássico aqui de obediência em relação à cura. Naamã, a Bíblia fala que Naamã, 2 Reis capítulo 5, você pode ver esse texto todinho. Naamã era um general, comandante do rei da Síria, poderoso, tinha ganhado várias vitórias, e muito importante, era o segundo homem da Síria, porém leproso. A Bíblia fala assim, ele tinha tudo isso, mas era leproso. Você imagina, a situação dele era difícil. Mas uma vez que ele entrou em Israel, numa operação, e levou cativo alguns dos israelitas, ele levou uma jovem, e essa jovem ficou na casa dele, ele deu a jovem para sua mulher como escrava. E a jovem viu aquele sofrimento dele, né, com a lepra, e falou para a mulher dele, falou, lá em Israel tem um profeta, e se ele for lá, ele vai ser curado. E a mulher falou para Naamã, falou, aquela serva ali está falando, se você for lá em Israel, tem um profeta lá que te cura. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu, o profeta. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia livrar-me dele e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, comandante, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Então ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Obediência. Ele obedeceu ao homem de Deus, né? Obedeceu. E você vai ver, lê esse capítulo 5, você vai ver tanto que é importante. Tinha 70 quilos de ouro, 370 quilos de prata, e não sei mais o que, para o homem de Deus, ele não aceitou nada. Ele falou, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E é o que ele fez. Terceiro e último ponto, a obediência gera uma vida de poder. Amém? Obediência gera uma vida de poder. Antes da ascensão de Jesus, ele disse, não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que lhe parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, na ascensão de Jesus, ali no Monte das Oliveiras, ele deu essa instrução para mais de 500 pessoas que estavam presentes quando ele subiu ao céu.
E ele falou, vai para Jerusalém e vocês vão receber, fica orando lá no cenáculo e vocês vão receber o Espírito Santo. O que aconteceu? Mais de 500 pessoas, talvez os 500 foram, né? Mas o Espírito desceu depois de 10 dias, né? Passou um dia, saiu um pouco, 2 dias, saiu outro, e quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, tinha só 120 pessoas ali, buscando e obedecendo ao Senhor. Então, o meu ponto é exatamente isso. Deus nos dá uma vida de poder para aqueles que obedecem. Amém? Deus dá o Espírito Santo, não para nós nos sentirmos bem, mas Ele nos dá o Espírito Santo para nós irmos e alcançarmos as pessoas que estão sem Deus e sem salvação. Amém? Então é para isso. Você tem bênçãos espirituais no momento que você obedece a Deus. Amém? Fechamos nossos olhos e vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Querido Deus, nós sabemos que se nós amamos você, nós obedecemos seus mandamentos. E obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Tua palavra nos diz, quem tem os meus mandamentos lhe obedece, isso é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e também o amarei e o revelarei. Pai, no nome de Jesus, eu agora peço pela tua igreja, Senhor, que eles possam decidir obedecer a ti, porque a obediência gera prosperidade. Eu tenho certeza que todos querem prosperidade. A obediência gera cura para as nossas doenças. Ó Senhor, todos aqueles que estão doentes, Senhor, que o Senhor possa curar agora, através do teu poder, do teu sangue. E a obediência gera poder no Espírito Santo. Pai, nós precisamos desse poder para enfrentar todas as hostes malignas, todas as potestades. Ó Deus, nós precisamos desse poder para testemunhar, para passar, Jesus, por essa pandemia. Ó Deus, cabeça erguida, sem medo, sem preocupação. Pai, no nome de Jesus, é o que nós abençoamos a tua igreja e pedimos agora para a honra e glória do Senhor. Amém. Aleluia. Tremenda palavra, pastor Milson. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque-se de pé, queridos. Nós vamos encerrar. Você que está nos assistindo através do online, a palavra ficou clara para a gente hoje. É por isso que muitas vezes as pessoas vêm nós, pastores, principalmente os seus pastores da MP Church, falam assim, pastor, ora por nós, para Deus me abençoar nisso e naquilo. E às vezes a gente faz uma pergunta, a pessoa não gosta. Por que você quer que a gente ore? Para que meu negócio dê certo, para que meu casamento dê certo, para que isso dê certo. E não existe oração que vai fazer nada dar certo. É a sua obediência a Deus que vai fazer as coisas dar certo. Eu posso orar o que for, se você for desobediente na sua vida financeira, no seu casamento, no seu negócio, não vai prosperar porque eu orei. E muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, o que eu faço? Eu falo, obedeça na área que você está desobedecendo. Corrija o problema e você verá a bênção de Deus na sua vida. Então ficou claro hoje. Obediência a Deus gera bênçãos. Desobediência gera maldição. Amém? E uma obediência que eu quero que você tenha. Semana que vem a gente vai orar. Amém? Teu pastor está te convocando a orar. Uma semana inteira de oração. Não é possível que você não pode vir e vigiar conosco por 1 hora, como disse Jesus. Segunda a sexta, das 7 às 8. Que venha o teu reino. É o tema da nossa oração. Eu te aguardo aqui durante essa semana. Que a graça do nosso Senhor Deus, eu me perdi por 1 minuto, que eu fiquei tão empolgado com essa oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Aguardo vocês aqui na semana de oração, em nome de Jesus. A paz a todos. Glória a Deus.